Fala, treinadores! Aqui é o Charmeleon, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje, a pedido de alguns de vocês, vou deixar os comentários aí na tela, eu vou fazer uma tier list dos meus jogos favoritos da franquia Pokémon. Vou ranquear todos eles. Lembrando que esse aqui é um vídeo sem roteiro, então eu provavelmente vou me enrolar em alguma parte, então só ignorem, beleza? Então, bora lá! Bom, vamos começar do começo. Pokémon Red e Pokémon Blue. Vou deixar a versão Yellow para depois. Vamos só falar desses aqui primeiro. Bom, Pokémon Red e Blue, para mim, eles são nostálgicos. Eu comecei em si pelas versões Fire Red e Leaf Green, mas eu joguei essas versões e para mim eu achei essas versões muito boas. Elas te incluem perfeitamente na primeira geração. Era um pouco mais antigo, né, por ter sido lançado no Game Boy, mas eu não tenho problema com isso. O jogo realmente apresentava o que eles podiam fazer na época e eu achei que eles apresentaram muito bem. Eu curto bastante essas versões, mas não são lá essas coisas também, não são tão boas. Agora falando da versão Yellow, ela fica aqui em muito bom. Diferente das outras versões, a versão Yellow ela é baseada no anime. E era uma coisa que eu gostava, já que ela também dava pra gente pegar todos os três iniciais ao longo da história do jogo. Eu tenho um carinho a mais com essa versão, por conta de que foi a primeira versão em que eu completei a Pokédex na minha vida, sem usar nenhuma trapaça para obter alguns Pokémons por troca, por exemplo. E também que essa versão corrigiu alguns erros das outras duas, como o Charizard não aprender Fly em Red e Blue. Na Yellow, ele pode. E diga-se de passagem, fica muito apelão. Vamos lá, indo para Johto. A versão Gold, Silver e... cadê a Crystal? Aqui, Crystal. Fica aqui em bom. Eu particularmente joguei essas versões e jogo até hoje várias vezes. Só que Johto tem vários problemas para mim que eles mostram muito. Como a disponibilidade de Pokémons da própria região de Johto é muito fraca. Quase não tem Pokémon de fogo na segunda geração. Pelo menos não em Johto. Você só consegue eles lá em Kanto, no pós-game. Outra questão é que eu acho esses jogos muito fáceis. Não chega a ser tão fáceis quanto a sexta geração, mas a partir do quarto ginásio o jogo perde a graça de vez. Fica bem tranquilo em si. E Johto em si é muito curto, uma parte muito pequena. Só que, por outro lado, esses jogos têm um pós-game incrível. Bom, terceira geração, Rubi e Safira. Eles ficam aqui em bom. Eles ficam nessa posição porque eu acho esses jogos incompletos em questão de história, mas eles não são jogos ruins. Eles são jogos bons mesmo. Só que eles são incompletos pelo simples fato de que na história de uma das versões você vai enfrentar uma equipe vilã e a outra só vai aparecer em metade do jogo e depois vai sumir. Então eu acho isso estranho. Por que não colocou a outra equipe lá para dar um desfecho para ela, nem que seja minúsculo? Então por conta disso eu acho esses jogos incompletos nessa questão de história. Porém, a última versão, né, a versão Emerald, corrigiu esses erros. Então falando dele, ele fica aqui em muito bom. Porque sim, em relação às versões Rubi e Safira, a versão Emerald ela balanceia mais a dificuldade, fica um pouco mais complicado o jogo, e também que ela finalmente fecha a história, colocando as duas equipes ao mesmo tempo durante toda a região, dando uma história bem satisfatória, onde os dois lendários se enfrentam no final
E nós temos que ir atrás do Rayquaza para parar essa briga antes que a região seja destruída. Bom, Sinnoh agora, Diamond e... cadê a versão Pro? Aqui, ó. Pro. Bom, Fenway é quem gosta, mas esses jogos, pra mim, são medianos. Por conta de um problema que eles pegaram de Johto também, que é a disponibilidade de pokémons, que tem pouquíssimos pokémons, especialmente de fogo de novo, né? Se a gente não escolher o Tinchar, só tem a Ponyta. Mas esse nem é o maior dos problemas. Eu acho a história de Diamond Pro também completa, já que ela termina de uma forma bem ruim pra mim. A gente simplesmente chega lá no final, impede o plano do Cyrus, captura o lendário e ele simplesmente vaza. E nunca mais retorna nos jogos sem dar nenhuma notícia do que aconteceu com ele. Fora também que esse problema aqui que eu vou falar agora, que é a velocidade do jogo, é contornado pelo Fast Forward, mas ainda assim é um baita de um problema. Um Pokémon Black e White 1. Vocês podem estranhar um pouco essa posição, mas para mim, os jogos de Unova são bons. Black White 1 eles perdem um pouco de conceito, já vou explicar depois. Mas eu curto bastante os primeiros jogos, eu acho eles jogos muito bons e agradáveis de se jogar. Eu gosto bastante da quinta geração, não é a minha favorita, mas eu gosto bastante. E eu gosto bastante também da história de Black and White 1. Em especial do N, que eu acho que ele é o único vilão que é meio ambíguo. Ele não é necessariamente um vilão. Ele é um meio termo, não é necessariamente vilão, mas também não é herói. Ele tem um objetivo ok, mas ele é ingênuo e meio exagerado na forma de fazer esse objetivo acontecer. Eu gosto bastante desses jogos, mas eles não são tão bons assim. Agora, Black e White 2. Esses sim são jogos muito bons, por isso que eu disse que vocês iam provavelmente estranhar. Black e White 2 para mim são os melhores jogos de Unova. E eu gosto bastante de como eles criaram uma sequência para os primeiros jogos, que na minha opinião é muito boa. A equipe Plasma agora sendo duas partes divididas, uma que serve ao N, outra que serve ao Gates. A história de todos os personagens, de tudo que aconteceu no time skip dessas versões. Eu gosto bastante dessa versão. Eu só acho um pouco decepcionante para mim que a Game Freak tenha esquecido de colocar, por exemplo, o Hilbert ou a Hilda, né, os protagonistas dos primeiros jogos, como o último chefe, igual que eles fizeram com o Red lá em Gold Silver. Infelizmente, isso é algo que eu senti falta. Agora, com dor no coração, Pokémon X. Eu não joguei a versão Y, por isso que ela não tá aqui. Pokémon X é mediano, mas olha, é quase ruim. Porque a história, Kalos me decepcionou muito. Tanto com a história, quanto com a jogabilidade em si. A história eu achei muito ruim. O Lysandre e a Team Flare são ridículos. Sério, eu achava que as equipes de Hoenn eram idiotas, mas o Lysandre é muito mais idiota do que eles. Fora que Kalos tem outro problema, a facilidade. Eu juro, eu não perdi uma batalha nesse jogo por inteiro. Outra coisa que me decepcionou também foi a própria Mega Evolução. E não é que a Mega Evolução é ruim. O problema é que só nós temos acesso à Mega Evolução no jogo inteiro. Além de nós, quem mais tem? A Corrina, a Dianta e o Lysandre. O Lysandre só na última batalha, inclusive. De resto, até mesmo os Elite Four, nenhum deles tem. Isso me decepcionou muito, porque eu esperava ver todo mundo com Mega Evolução
qualquer canto. Mas não, é só nós que temos. Isso foi algo que me decepcionou bastante. Kalos, com dor no coração, é mediano, mas mediano pra ruim. Infelizmente, que eu estava esperando muito dessa geração. Pokémon Sun. Aqui vocês também podem estranhar. Muito bom. Eu joguei recentemente, zerei há menos de uma semana a primeira gameplay e tô jogando de novo. Eu gostei bastante. Alola foi uma região que eu vim hypado, porque pelo pouco que eu vi do anime e também de alguns vídeos no YouTube, eu gostei dessa mudança de retirar os ginásios e colocar uma forma de progressão diferente. E realmente a Alola não me decepcionou. Os Pokémon são legais, a mecânica do Z-Move foi algo que eu curti bastante, ela pode mudar o rumo da batalha, dependendo de como você usa. Foi algo que eu gostei bastante. A Alola realmente atendeu as minhas expectativas. Eu gostei muito do jogo. Ainda bem, né, que eu não me decepcionei de novo como foi com o Kalos. Sinceramente, eu fico feliz por isso. É uma pena que a Game Freak e também que boa parte da fanbase não curtiu muito esses jogos. Mas eu sinceramente adoraria ver esse método de progressão de novo. Antes de partirmos para os remakes, eu reparei que eu não coloquei a versão Platino aqui, então vamos falar dela primeiro. Bom, a versão Platino ela é boa, não há muita discussão nisso. Ela corrige muito dos problemas de Sinnoh, exceto na velocidade, né? Mas se você joga no emulador, isso não é um problema. Mas ela corrige bastante os times bizarros dos líderes de ginásio e elites também. A disponibilidade de Pokémons foi melhorada em relação às duas versões originais. E o melhor, ela finalizou a história e, na minha opinião, finalizou muito bem. A introdução do Giratina, o Cyrus ficar no mundo invertido foi algo que me deixou um pouco surpreso. Eu gostei bastante de como eles conduziram a história nessa versão. E foi algo que eu particularmente não estava esperando quando joguei. Eu vim bem decepcionado das versões de Diamond e Pearl, mas particularmente eles me fizeram gostar da versão Platino. Ainda bem, parabéns Game Freak. Bom, agora falando dos remakes, Pokémon Fire Red e Leaf Green. Bom, eles ficam aqui na categoria bom. Esses foram os jogos aos quais eu fui introduzido na franquia. Eu comecei por Pokémon Fire Red, mais ou menos uns 2 anos. Sou bem recente até na franquia. Eles são ótimos jogos, realmente te introduzem muito bem na franquia. Eles têm muitas melhorias em relação aos jogos originais. E tem um pós-game melhorzinho. Eu particularmente não curto muito o pós-game dessas versões, mas é um pós-game ok. Mas particularmente esses jogos para mim são um clássico, um jogo que é muito divertido de se jogar até hoje, e sim, é um ótimo jogo introdutório para a franquia por inteiro. Joga esse jogo, cara. Agora, Heart Gold e Soul Silver. Aqui eu não preciso nem pensar, são os melhores remakes da franquia, pelo menos para mim, isso eu não tenho dúvidas. São realmente jogos muito bons, eles corrigem muitos dos erros de Johto, especialmente, pelo menos para mim, a curva de dificuldade, que ainda se mantém depois do quarto ginásio. Eles balancearam um pouco melhor isso nos remakes, além da disponibilidade de Pokémon ser um pouco melhorada. E também que, na minha opinião, esses jogos são um pouco difíceis. E eu gosto de um desafio. Especialmente que Pokémon não é considerado um jogo muito difícil. Mas, sinceramente, esses jogos eu gosto muito deles. Não só por eles juntarem uma dificuldade um pouco maior, como também por eles melhorarem alguns pontos negativos que Johto tinha nas versões originais. E é claro que o pós-game maravilhoso que Johto tem, que é a região de canto, continua aqui
e continua de uma forma muito boa. Inclusive, o Red aqui nessas versões está muito mais apelão do que na versão original e é passar raiva para ganhar dele. Jogos excelentes, na minha opinião. Então é isso, treinadores. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe o vídeo com seus amigos. Tem aqui alguns vídeos que eu acho que você vai curtir. Clique em qualquer um deles aí para você continuar assistindo. Valeu e fui!